Casa, no seu lar, você separe também esse tempo para estudarmos a Bíblia. Vamos orarmos nessa noite em nome de Jesus, pedindo a graça dEle, pedindo a bênção dEle sobre a nossa vida. Pai eterno, no nome de Jesus, nós queremos Te louvar, queremos Te glorificar, Senhor, nesta noite. Queremos pedir a Deus que o Teu Espírito Santo, Ele venha falar ao nosso coração, Ele venha ministrar a nossa vida, Ele venha derramar da Tua glória, Ele venha derramar da Tua graça, da Tua presença sobre nós. Deus eterno, abençoa todos aqueles que estarão conosco agora, nos acompanhando nesse estudo da palavra do Senhor esta noite, que sejamos edificados, que sejamos, ó Deus, ministrados de uma maneira toda especial, por meio do Teu Espírito Santo. Nós oramos no nome que é precioso de Jesus. Glória a Deus. Compartilhe aí com seus contatos, com seus amigos, essa live. Você pode abrir também uma sala de vídeo, fique à vontade, mas quero convidar você também a pegar a sua Bíblia nessa hora. Pegue a sua Bíblia, vamos à palavra do Senhor. Nós estamos expondo o livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, e hoje nós vamos para o capítulo de número 2, a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 18. Hoje nós vamos falar sobre um Salvador perfeito. Por que ele é esse Salvador perfeito? Versículo 10 diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer os pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nós estamos olhando aí para esse livro, e nós já vimos o capítulo 1. O escritor aqui, o autor aqui do livro, vamos dizer, o Espírito Santo, ao ministro. É interessante que o escritor, ele está tentando mostrar que Jesus, ele é melhor, ele é superior aos anjos. Mas há uma questão, como ele está falando para um grupo de judeus, para judeus cristãos, judeus não cristãos também, há uma pergunta que é o seguinte: como que Jesus, ele poderia ser melhor do que os anjos? Porque o autor, ele está tentando transmitir isso, mostrar que Jesus é melhor, ele é superior aos anjos. Nós já vimos isso no capítulo 1, vimos também a semana passada. E essa questão na mente do judeu está: como Jesus ele pode ser melhor ou superior aos anjos, sendo que Jesus, ele foi um homem, ele se tornou homem, e além dele se tornar homem, diz a palavra, que ele morreu. Então essas duas questões, essas duas ideias
elas entravam em choque na mente daqueles que estavam ouvindo, daqueles judeus. Como que ele é superior aos anjos? Se ele é homem, se ele se tornou homem, e se ele morreu, uma vez que os anjos, eles não morrem, e ao mesmo tempo eles são superiores aos homens, como nós já vimos a semana passada, do versículo 5 ao versículo de número 9. Então, portanto, nós temos aqui um problema que diz respeito à questão da humanidade de Cristo, a morte de Cristo, em relação à sua superioridade aos anjos. E nós sabemos lá em Lucas capítulo 20, versículo 36, que os anjos eles não podem morrer. E o judeu está pensando, como que esse Jesus ele é superior aos anjos, uma vez que ele morreu e uma vez que os anjos não morrem. Então, esses dois questionamentos, que Jesus ele é inferior aos anjos por um momento, mas na mentalidade do judeu ele não pode ser superior aos anjos, porque ele é homem, porque ele morreu. E a outra questão se ele não é superior aos anjos, ele é inferior. Surge um outro problema, porque a mentalidade, a pregação dos escritores do Novo Testamento é que Jesus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. E aí nós entramos em uma outra questão, sobre a questão da morte de Jesus. Para o judeu vai lidar primeiro com essa questão da superioridade de Cristo em relação aos anjos. E a outra questão como que ele pode ser o Messias? Como que ele pode ser o ungido de Deus se ele morreu, se ele foi a uma cruz, se ele passou por todo esse sofrimento? Isso é interessante, que se você observar na palavra de Deus, você vai ver que todas as vezes que se pregavam o Evangelho, todas as vezes que Paulo, grande parte, na maioria das vezes quando Paulo ele estava pregando, Paulo ele achava necessário, para ele era necessário explicar porque Cristo tinha que sofrer, porque ele teria que morrer. Se você olhar isso em Atos 17, capítulo 2, do versículo 3, você vai ver ali que Paulo, ele, expondo as Escrituras, ele mostrava que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Então ele vai anunciar por que era necessário que Jesus ele morresse. Lá em Coríntios você vai perceber que essa morte de Jesus, ir à cruz, para o judeu era uma pedra de tropeço, era um escândalo. Então o escritor agora ele está tentando lidar com essas duas questões da superioridade de Cristo e em relação aos anjos, ele também como Messias, porque ele morre. Quando nós olhamos para esse texto que lemos, nós vamos perceber que ele vai mostrar, ele vai agora apresentar que Jesus, as razões por que ele vai morrer, porque por um pouco de tempo ele vai ser inferior aos anjos. Ele vai apresentar os resultados desse período em que Jesus ele se torna homem e ele passa por todo o processo da morte, da sua crucificação, da morte e da ressurreição. E é interessante que o escritor ele apresenta agora nesse texto que nós lemos algumas características desse Salvador que é perfeito. Por quê? Ele veio com um propósito. Jesus veio com um propósito a este mundo. E quais são as características
de Jesus, vamos dizer, durante esse processo, que ele se torna menor do que os anjos, durante esse período que ele se torna homem, durante esse período que ele vem aqui a essa terra, que ele, vamos dizer, nasce, que ele vive, que ele morre. Então, qual é o objetivo disso? Qual é o propósito disto? Então, o autor primeiro ele nos mostra que Jesus ele se torna um pouco menor do que os anjos, se torna homem para se tornar o nosso substituto. Então, a razão da vinda e da morte de Jesus é para tornar-se o nosso substituto. O versículo 9, se você observar, está bem claro, quando o autor diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, o que o texto bíblico ele está nos dizendo? Que Jesus, ele provou a morte. Por quem ele provou a morte? O texto bíblico diz que ele provou a morte por todos. Então, a primeira e a principal razão para que Jesus ele se tornasse, vamos dizer, um pouco menor do que os anjos, foi para que ele provasse a morte. Ele provasse a morte em nome e no lugar de todos os homens. Então ele veio para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, para ser o meu e o seu substituto. A morte de Cristo é uma morte substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. Essa é a mensagem básica do Evangelho. Isso está, esse entendimento, essa compreensão da morte de Jesus, ela está tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento dizia que a alma que pecar, essa alma morrerá. É a mensagem do profeta Ezequiel. Depois você vai ouvir Paulo dizendo que o salário do pecado é a morte. Então você percebe que o pecado ele traz a morte. A morte ela é inevitável onde há pecado. E Deus tem, vamos dizer, a seguinte opção: ou ele deixa o homem morrer e pagar pelo seu próprio pecado, ou ele permite que um substituto, que uma outra pessoa, ela tome o lugar deste homem pecador e assuma o castigo desse homem pecador e morra no lugar desse homem pecador. Porque esse homem pecador, ele tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então o que Deus faz? Deus vai enviar Jesus. Jesus, ele vai assumir esse lugar do ser humano. Ele vai morrer em nosso lugar. Se ele não tivesse assumido o nosso lugar, não tivesse morrido em nosso lugar, todos nós pereceríamos, íamos para a perdição. Então a razão por que nós temos a vida eterna, porque nós temos a salvação, é porque Jesus, ele se tornou o nosso substituto. Por isso que ele é um Salvador que é perfeito. Então ele veio para tomar o nosso lugar. Então o texto, a primeira característica desse Salvador perfeito é que ele é o nosso substituto. A segunda característica é que o versículo 10, ele vai dizer que ele é o nosso capitão. Quer dizer, o capitão da nossa salvação, ou o autor da nossa salvação. Olha o que diz o versículo 10: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse
pelas aflições, o príncipe da salvação deles, ou o capitão da salvação, ou o autor da salvação. Então é interessante que nesse caso aqui, Deus, Jesus, ele não apenas fez todas as coisas, mas ele fez tudo para si. Então o que acontece? Nós percebemos aqui que Deus tem um projeto, Deus tem um plano elaborado. Esse plano, ele é parte do desígnio eterno de Deus, parte da vontade eterna de Deus, soberana de Deus, que era tornar Jesus o autor da nossa salvação, tornar Jesus o príncipe da nossa salvação. Para que isso acontecesse, ele precisaria, Jesus, ele precisaria ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo com a humanidade. Então o que acontece? O projeto de Deus, o plano de Deus, o desígnio de Deus era trazer o homem para si, era trazer o homem de volta à comunhão com Ele, era trazer o homem de volta à presença dEle, à vida dEle. Por isso que o texto vai dizer que Ele vai trazer muitos filhos à glória, Ele vai trazer muitos filhos à presença de Deus. Como que isso vai acontecer? Para que isso acontecesse, foi necessário, então, a vinda de Jesus. Foi necessário que ele viesse a esse mundo para ele tornar-se o autor da nossa salvação. Ele poderia muito bem ter vindo aqui, ter dito: olha, o mapa é esse, e ter voltado para o céu. Deus poderia fazer muito bem isso, mas no entanto, o que Deus faz? Deus levanta um autor, um capitão, um príncipe. E é interessante que essa palavra aqui para autor, ela vai trazer várias ideias. Ela traz a ideia de pioneiro, traz a ideia de líder, de príncipe, sempre significando alguém que faz algo do qual outro se beneficia. Então, o que acontece? Jesus fez algo para que todos nós nos beneficiássemos, para que todos nós experimentássemos aquilo que Ele realizou lá na cruz. Então, essa ideia aqui de autor da salvação, essa palavra, ela poderia ser usada, por exemplo, para um homem que ele iniciava uma família e que muitos nasceriam daquela família. Foi o que Jesus veio fazer. Ele veio iniciar uma família, estabelecer uma família. Mas essa palavra também era usada para um homem que fundava uma cidade onde outras pessoas iam morar. Então ele é o pioneiro, ele é o primeiro, que ele vai abrir o caminho, que ele vai abrir a trilha. Ele é o capitão que vai à frente, que vai abrindo o caminho para que nós possamos chegar. Então ele abre o caminho para que nós venhamos chegar a Deus, a presença de Deus, diante de Deus. Então o texto bíblico, ele nos evidencia, ele nos mostra, nos apresenta Jesus como esse autor da salvação. Ele vem aonde nós estávamos, ele vem até a nossa realidade, e ele tem que sofrer, ele tem que padecer, ele tem que experimentar a morte, só que ele sai vitorioso, e agora nós seguimos as suas pisadas. Ele nos leva à presença de Deus. Então veja que ele sai do céu, ele desce do céu, ele vem do céu solitário, ele vem sozinho, somente ele
mas o retorno dele aos céus, diz a palavra, que ele não retorna sozinho. Ele está levando, ele está conduzindo muitos filhos, uma multidão de santos. Então veja o que o autor de Hebreus ele está nos dizendo nesse texto, sobre essa perfeição desse nosso Salvador. Por que ele é o Salvador perfeito que nós precisávamos? Primeiro, porque ele é o nosso substituto. Ele veio para morrer em nosso lugar. Segundo, porque ele é o autor, ele é o capitão da nossa salvação. Terceiro, porque o texto vai dizer que ele é o nosso santificador. Versículo 11 ao versículo 13, olha o que diz: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então é interessante aqui que nos apresenta Jesus como aquele que nos santifica. Nós somos santificados por Jesus, por causa de Jesus. Ele é o autor da nossa santificação. Então, todo filho de Deus, se você é um filho de Deus, se você já foi salvo, você é uma pessoa santa, diz a palavra de Deus. Quando nós falamos de santidade, nós não estamos falando essa santidade, esse termo ser santificado, não é somente a questão da vida prática, mas a nossa posição em Cristo. Sua posição em Cristo diante de Deus, Deus olha para você essa noite como uma pessoa perfeita, como uma pessoa santa, mesmo que na prática o nosso agir seja um pouco diferente. Por isso que nós devemos agir como a nossa posição. A sua posição é de uma pessoa santa, é de uma pessoa perfeita na presença de Deus. Então eu tenho que andar de acordo com essa minha posição. Eu não posso negar essa minha natureza. Isso é o chamado, quando você reconhece o que Deus fez em você, que o Espírito Santo fez na sua vida, o que Deus está fazendo em sua vida. O resultado é uma vida santa que vem através da pessoa de Jesus. Então eu começo a agir de maneira diferente, porque Cristo agora habita em minha vida. Então a prática cristã, a vida cristã, ela precisa acompanhar a nossa posição, que é uma posição de uma pessoa que foi transformada por Jesus, e que o destino dessa pessoa agora é ser como Jesus, em todos os aspectos da sua vida, porque Jesus, ele se tornou o nosso santificador. É muito interessante que além dele ser o nosso santificador, o texto diz, como resultado de nós estarmos unidos a ele, de nós estarmos juntos com ele, ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Irmãos, diz o texto que ele não se envergonha. Já pensou? Jesus olhar para você essa noite e dizer: olha, você é o meu irmão, nós somos irmão dele. Olha o que diz o versículo 12, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. É muito interessante aqui nesse versículo 12,
que aqui nós temos uma figura da pessoa de Cristo, chamando os crentes de seus irmãos. Só que esse versículo 12, esse texto aqui, é uma alusão, é uma citação do Salmo 22. O Salmo 22, ele vai lidar com algumas questões. Ele vai lidar com a crucificação de Jesus e com a ressurreição de Jesus. A primeira parte do Salmo trata da crucificação. E essa citação do versículo 22 é o que Jesus ele está dizendo, o que ele diz no meio da congregação. Então ele diz: eu declararei o teu nome aos meus irmãos. Isso está lá no Salmo 22, você pode ler, Salmo 22, o versículo 22. Está dizendo: eu declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Agora, se você tiver, preste atenção, olhando para o Salmo 22, se você tiver a crucificação em um versículo, em um texto antes, e agora nós temos Jesus de pé no meio da congregação, conversando com seus irmãos e louvando a Deus, você vai ver que algo aconteceu. Por quê? Se você tem a morte em um versículo, tem a crucificação em uma parte do texto, logo a seguir, nós vamos ter o quê? Para que aconteça esse Jesus que morreu, que foi crucificado, para que ele esteja de pé no meio dessa congregação, entre os seus irmãos, para que isso aconteça, o que foi necessário acontecer? A ressurreição de Jesus. Foi necessário que ele ressuscitasse. Então, após esse evento surpreendente, após essa ressurreição de Jesus, ele declara que os crentes agora são os seus irmãos. Isso é interessante, e isso deve ter sido surpreendente para os judeus que estavam ouvindo esse texto, descobrir que essa questão da irmandade cristã é um conceito do Antigo Testamento, que já estava lá no Antigo Testamento, no Salmo de número 22. Mas se você se lembrar, você vai perceber que logo após a ressurreição de Jesus, quando ele ressuscita e ele aparece a Maria, veja o que ele diz: vai e diga, vai dizer a meus irmãos que vão a Galileia e ali eles vão me ver. Se você observar, talvez você nunca tinha prestado atenção nisso, mas essa é uma das primeiras vezes que Jesus vai usar esse termo, irmãos, para os seus discípulos, logo após a ressurreição. É a primeira vez. Porque a partir da ressurreição de Jesus, que nós deixamos, vamos dizer, de ser amigos, de ser simplesmente ovelhas, de ser simplesmente servos, para se tornar seus irmãos. Então a crucificação e a ressurreição tornou isso possível. Então você observa esse texto e você percebe essa grande verdade, que agora, através da morte, através da vinda de Jesus, ele nos santificando, nos tornando seus irmãos, nos tornando seu familiar mais próximo, ele usando as escrituras lá do Antigo Testamento para
comprovar essa verdade. Que coisa extraordinária. Por isso que nós podemos adorar, cantar, nos alegrarmos nesse Salvador que é perfeito, que é o nosso substituto, que é o nosso capitão, que é o nosso santificador, e que o texto vai dizer também que, além disso, ele é aquele que nos conquistou, que nos libertou. Se você olhar o versículo 14 ao 15, preste atenção, abra sua Bíblia e veja. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então preste atenção nisso. Alguém teria que destruir, quebrar, vamos dizer, neutralizar o poder de Satanás sobre o homem, sobre a humanidade. E se hoje nós, vamos dizer, nós somos livres, nós somos libertos para viver, para experimentar uma vida com Deus, para experimentar a vida de Deus em nós, para experimentar a liberdade que Deus nos trouxe, alguém teria que destruir um poder que nos impedia viver isso. Um poder que nos impedia viver essa plenitude da vida de Deus, essa liberdade da vida de Deus. Por quê? Agora nós percebemos, nós sabemos pela Escritura Sagrada que o maior poder que Satanás ele tem sobre o homem, ele tem sobre o ser humano, é a morte. E a morte, sabemos que é resultado, é uma demonstração final do efeito do pecado. A morte existe por causa do pecado. Então veja bem, a morte, ela seria a arma definitiva no arsenal do diabo. Então, se Satanás, ele se apega ao homem, ele aprisiona esse homem, até que ele morra, ele o terá para sempre. Ele o terá para sempre. Então, se haverá uma vida de vitória, se haverá uma vitória final, o que é necessário? Alguém terá que destruir a morte. Alguém terá que destruir o poder da morte. E aí, onde vem uma resposta para aquela pergunta: por que Jesus morreu? E aqui está mais uma outra resposta. Ele morreu, o autor vai responder, para destruir aquele que tinha o poder da morte, isso é, o diabo. Então a única maneira de, vamos dizer, destruir Satanás era arrancar a única arma que ele tinha como poder sobre a humanidade. Que arma que era? A morte. Então Satanás sabia que Deus exigia a morte por causa do pecado. E ele sabia que, como em Adão todos morreram, ele quer se apegar ao homem, ele quer escravizar o homem, para que o homem ele morra nos seus pecados e tenha um fim trágico. Para que sejamos libertos desse poderio, para que sejamos libertos desse cativeiro, dessa prisão, é que o versículo 14 vai dizer: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participa.
dissipou. Então, nós tínhamos e nós temos uma natureza pecaminosa, e o pecado nos leva à morte, isso é um ponto fundamental. E Jesus, ele vem para tirar a eficácia da morte. E como que Jesus, ele pode agora tirar a eficácia, tirar o poder da morte, esse vírus que está na humanidade, como que ele pode deter isso? Para ele vencer a morte, ele precisa ter uma arma mais forte do que a morte. Você não pode lutar contra uma metralhadora com um arco e com flecha. E se tudo o que Satanás tem é a morte, e Deus tem algo maior, então quer dizer que a arma de Satanás, que é a morte, ela vai se tornar inútil. E é assim que Jesus, ele vai providenciar algo melhor, vamos dizer, superior à morte. E o que poderia ser superior? O que poderia vencer a morte? A vida. É com a vida que Jesus, ele vai destruir a morte, porque ele veio a este mundo, ele se torna homem, se torna um ser humano, ele passa pela morte, ele vai dizer, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Você vai notar que agora, através da morte, ele é participante da raça humana. Ele não morreu como um anjo, ele morreu como um participante da carne, e ele saiu do outro lado, vencedor, vitorioso, triunfando sobre a morte. E agora ele torna isso possível ao homem. O homem agora pode triunfar sobre a morte. Agora a morte já não pode mais causar pavor em nosso coração, porque é isso que ele vai dizer no versículo de número 15: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então é a ressurreição de Jesus que nos dá, que dá ao crente a vida eterna. Então o que acontece? Aquilo que apavorava o homem, aquilo que apavorava a humanidade, que era a arma de Satanás, ela é destruída pelo poder da vida, porque Deus oferece algo superior, que é a vida. Então nós somos libertos agora da ameaça e medo da morte, porque Jesus venceu. Pouco menor do que os anjos, para nos livrar, para morrer, ressuscitar, triunfar sobre a morte, e livrar-se todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então Jesus, ele se identifica com o pecador, ele assume o lugar desse pecador, ele torna-se o representante desse pecador, o fiador desse pecador, o substituto, e ele precisa morrer, pois o salário do pecado é a morte. Mas ao morrer, Jesus matou, vamos dizer, a morte, pois arrancou o seu aguilhão. Então, ao morrer, Jesus destruiu, ou seja, desarmou aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, essa palavra, esse verbo, que está no versículo 14 aí, destruir ou aniquilar, esse verbo não quer dizer que, quando diz assim, para que destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, fica assim, mas espera aí, o diabo está atuando, o diabo ele está agindo, como que diz aqui, para que destruísse? Porque
o verbo destruir, ele significa tornar inoperante, sem efeito. Satanás, ele não está destruído. Nós sabemos que no final, sim, mas ele está desarmado. A única arma que ele tinha era a morte. Embora o diabo ainda esteja presente, atuando, Jesus já decretou a sua derrota final. Ele está perdido. Sua causa está perdida. Não há mais perspectiva de vitória para ele, porque Jesus já destruiu os seus planos, os seus projetos. É o que a palavra de Deus nos diz. Por essa razão, Jesus, ele se torna o nosso Salvador perfeito, porque ele é o nosso substituto, ele é o nosso capitão, ele é o nosso santificador, ele é o nosso conquistador, aquele que nos conquistou, aquele que nos libertou, ele é o nosso libertador. Mas o texto também vai dizer que ele é o nosso sumo sacerdote. Se você observar aí os versículos 16 ao 18, olha aí o que diz a palavra. Na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então observe o texto bíblico, que Jesus, ele não veio para resgatar os anjos, porque se ele viesse para resgatar os anjos, necessário seria que ele se tornasse como um anjo. Como ele veio para resgatar o homem perdido, ele vai assumir a forma da semente de Abraão, ele vai se tornar um judeu, e agora como homem, ele vem reconciliar os homens com Deus. Então, a missão de Jesus, a razão dele vir é justamente essa: pegar aquele homem que estava longe de Deus, que estava distante de Deus, e ele vai unir, ele vai reconciliar, ele vai tirar a barreira que separava o homem de Deus. A função do sacerdote era essa, o trabalho do sacerdote era levar o homem a Deus, era levar o homem à presença de Deus. Por isso que a palavra diz que Jesus veio para buscar o perdido. Então Jesus veio para levar o homem à presença de Deus, levar muitos filhos à glória, é o que Hebreus 2:10 vai dizer. E é muito interessante que essa ideia de levar, trazendo muitos filhos à glória, essa palavra aí, trazendo, é a mesma palavra que está lá em Lucas capítulo 10, versículo 34, falando sobre o bom samaritano, que ele levou um homem ferido a uma estalagem e ele cuidou. Então veja bem que aquele homem, ele estava fraco, aquele homem estava ferido, ele estava machucado ao ponto que ele não poderia chegar em uma estalagem. Foi necessário que o samaritano fizesse isso por ele. Então veja que essa é a realidade do homem. O homem está numa situação tão deprimente, tão perdida, porque o homem, ele não está mais ou menos perdido, ele está totalmente perdido, ele está totalmente separado de Deus. Diz a palavra que ele está morto em seus delitos e pecados. Não existe mérito nenhum, qualidade nenhuma no homem. Por esta razão é necessário que Jesus tenha vindo. Ele veio por causa disso, para nos conduzir agora a Deus, para nos levar de volta à presença de Deus. Então veja bem
que em todo o processo de salvação, nunca começa com um homem, começa sempre com Deus. Sempre com Deus. Você pode olhar desde o Gênesis até o Apocalipse. Essa religião centrada no homem, de que é o homem que busca Deus, de que é o homem que corre para Deus, não, essa não é religião bíblica, não é o princípio bíblico. O princípio bíblico é Deus indo ao encontro do homem. Você pode observar isso lá em Gênesis. Em Gênesis, quando Adão e Eva eles pecam, não foi Adão e Eva que foi ao encontro de Deus. Pelo contrário, eles fugiram de Deus, eles se esconderam de Deus. Foi Deus que veio ao encontro dele. Então, por isso, essa é a missão sacerdotal de Jesus é essa, levar o homem à presença de Deus. É Deus que começa o processo na vida do homem. Se você observar Filipenses 1:6, vai dizer, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então veja bem, que Jesus, que Deus, Ele começou a boa obra na sua vida. Quem começou essa boa obra foi Deus, foi Jesus. Então veja bem que Ele vem para nos levar à presença de Deus, nos apresentar. Ele vem para socorrer a descendência de Abraão. Mas não somente isso, Ele vem para ajudar aqueles que são tentados. Porque Ele é um sumo sacerdote que foi semelhante a nós. Ele foi semelhante a mim, semelhante a você. Ele simpatizou conosco, ele sentiu, vamos dizer, ele passou pelo mesmo caminho que nós passamos, ele enfrentou as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Quando você está em uma situação, saiba disso, Jesus já esteve lá naquela situação também. Por isso que quando você chega para ele, você apresenta a sua dor, apresenta o seu problema, ele vai entender você, ele vai compreender você, porque ele sabe que ele já passou por esse caminho. Então Jesus, ao tornar-se homem, ele se identificou conosco, ele assumiu a nossa natureza humana, ele foi tentado como nós, por isso ele compreende as nossas fraquezas, as suas tentações, pois ele foi tentado em tudo, diz a palavra, mas ele não pecou. Se somos tentados, ele pode, diz o texto bíblico, que ele pode nos socorrer. Ele pode nos socorrer, mas ele socorre a descendência de Abraão. E essa descendência de Abraão aqui não é somente no sentido físico, mas é no sentido agora espiritual. Todos aqueles que creram em Jesus é descendente de Abraão. E essa palavra socorrer, ela vem de duas palavras que significa que é um grito e correr. Então o sentido completo é correr em atendimento a um grito. Quer dizer, quando alguém pede socorro, quando alguém clama a Deus por socorro, quando alguém busca a Deus por socorro, é como se Deus corresse para atender a essa pessoa, porque é o que o versículo está dizendo, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas ele socorre a descendência de Abraão. Então nenhum clamor deixará de ser ouvido por ele, nenhuma tentação deixará de ser aliviada por ele. Por isso que Paulo vai dizer que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então Jesus, ele veio a esse mundo, se tornou o nosso sumo sacerdote, misericordioso, fiel e compreensivo, porque ele passou todos os caminhos, por todos os processos que a humanidade passa. Todos os processos. Se você olhar para a Bíblia,
Se você conhecer um pouco do Novo Testamento, você vai compreender essa verdade. Você vai ver que ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu-se cansado, ele dormiu, ele cresceu como todos nós, ele amou, ele ficou surpreso, maravilhado, ele ficou feliz, ele ficou irado também em determinados momentos, esteve indignado, ele ficou triste, ele se preocupou, ele leu a palavra, as escrituras como nós, diz a palavra que ele passou noites e noites orando, diz a palavra que ele chorou. Então tudo que você sente, ou que você sentirá, ele já experimentou, e ele experimentou em um grau muito mais profundo. Então saiba de uma coisa, ele pode nos socorrer, ele pode nos ajudar, ele pode enviar socorro quando nós clamamos a ele, pois ele é o nosso sumo sacerdote. Ele não vai deixar você sucumbir, ele não vai deixar você perecer, ele não vai deixar que você seja destruído na caminhada da vida, porque ele conhece os seus problemas, ele conhece as suas dificuldades, ele conhece as suas dores, as suas tristezas e as suas angústias. Por isso ele é um Salvador perfeito. Ele não é um Deus que está lá distante, sentado em um trono, indiferente à minha e à sua realidade. Pelo contrário, diz a palavra que semelhante a nós, como nós, ele passou pelo mesmo caminho, ele tornou-se semelhante aos irmãos, ele passou pelos mesmos processos, ele sofreu, ele foi tentado, por isso ele é poderoso para socorrer. Então quero dizer para você essa noite, que você tem um Salvador, que ele é poderoso, ele é perfeito. Por isso que ele vai tornar-se por um pouco de tempo. O texto bíblico vai dizer, versículo 7 do capítulo 2: fizestes por um pouco menor que os anjos, para que durante esse processo que ele tornou-se menor do que os anjos, ele se tornasse o nosso substituto, ele se tornasse o nosso capitão, autor da nossa salvação, ele se tornasse o nosso santificador, o nosso conquistador, o nosso libertador e o nosso sumo sacerdote. É isso que o autor aos Hebreus, ele quer apresentar. Ele está apresentando essa grandeza de Cristo, essa excelência da pessoa de Cristo, essa superioridade da pessoa de Cristo, superioridade a tudo. Então eu aconselho a você nessa noite, em meio aos seus problemas, em meio às suas dificuldades, em meio às batalhas da sua vida, você buscar socorro, porque ele é poderoso para socorrer, ele é poderoso para te dar vitória, ele é poderoso para te abençoar, ele é poderoso para realizar um milagre na sua vida, para realizar um milagre na sua casa, para fazer algo grande na sua vida. Então eu aconselho a você nessa noite a entregar o seu coração para ele, a entregar a sua vida para ele, a você viver para ele, a você deixar que ele seja o seu Senhor, ser o seu Salvador, entrar na sua história. Então confesse que ele é o Senhor da sua vida, entregue o seu coração para ele. Então que essa palavra fique no seu coração nessa noite. Nós vamos estar orando por você, vamos estar clamando, apresentando os pedidos de oração nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha te abençoar, para que o Senhor venha te sustentar nessa hora, venha derramar a glória dele sobre a sua vida.
O nosso Deus, Ele é poderoso. Ele pode te abençoar. Então, na sua casa agora, eu queria que você fechasse os seus olhos. Você começasse a orar. Comece a buscar a presença dEle. Comece a clamar ao Senhor. Ele pode te ajudar. Ele pode ministrar a sua vida. Ele pode te curar aonde você está agora. Ele pode trazer renovação espiritual. Ele pode trazer o avivamento espiritual. Ele pode trazer um despertar do céu na sua vida, um mover do Espírito. Eu oro para que você seja visitado com a presença dEle, com o poder dEle, com a unção dEle, com a graça dEle, com a glória dEle, com a unção do Espírito Santo, que Ele esteja tocando na tua vida agora. Que Ele esteja te abençoando agora, te sustentando agora, te fortalecendo agora, te socorrendo essa noite. Ele é o sumo sacerdote que pode levar a sua causa, que pode levar as suas petições à presença do Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar esses pedidos de oração na tua presença. O nome, meu Deus, de cada pessoa que está nesse caderno de oração, a necessidade, meu Deus, de cada uma delas. Pai, entra com provisão, entra, meu Deus, com providência, com milagre. Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Pai, para abençoar, para curar, para restaurar, para libertar, para operar milagres e maravilhas. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, nesta hora. Nós rendemos graças a Ti esta hora, Deus. Pai, abençoa cada um que está conosco ouvindo a Tua palavra. Dê uma noite de paz, de bênçãos e de milagres. Deus, seja com cada uma delas. Muito obrigado por esse tempo de reflexão na Tua palavra. Nós oramos em um nome precioso de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja contigo. Queremos convidar você sempre a estar conosco. Estamos aí, por enquanto, pela internet, pelo Facebook, transmitindo a palavra do Senhor, refletindo sobre as Escrituras. Entre na nosso perfil, na nossa página aí, compartilhe esses vídeos para aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Precisamos estudar cada dia mais a palavra do Senhor, se fortalecer no Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma noite de paz, de bênçãos e muitas vitórias, no nome do Senhor Jesus. Amém.